Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um degradê bem limpo, um degradê 3 tons, da forma mais fácil e rápida de fazer. Vamos lá, acompanha comigo. Primeiro, nós vamos usar Paint 2, porque nós vamos fazer um degradê de cima para baixo. Eu prefiro fazer um degradê de cima para baixo, porque nós não precisamos ficar criando linhas. Então isso facilita fazer o degradê mais limpo, o fato de não ter que ficar tirando linhas, fazendo marcações. Então aí eu comecei com o Paint 2 na parte de cima, Paint 2 alto com a alavanca para baixo. E agora nós vamos usar o Paint 1,5 com a alavanca para baixo. Sempre vai ser a alavanca para baixo quando a gente começar a cortar de cima para baixo, tá bom? A ideia aqui é ir clareando esse degradê, não fazer marcações. Então, abaixo da 2 nós usaremos a 1,5 e abaixo da 1,5 usaremos a 1, como vocês estão vendo aí. Confere que a gente vai sempre passar a máquina abaixo da máquina que nós usamos na parte de cima, sem agredir a máquina que nós usamos anteriormente, sem agredir o Paint. Se eu usei a 1,5 até um certo nível, a 1 eu vou usar um pouco abaixo. A ideia é clareando esse degradê de cima para baixo. Agora vamos pegar a alavanca para cima com Paint 1, que é 1 baixo, e vamos limpar, né, um pouco abaixo da 1 alta. É sempre essa mesma regra que vai ajudar a gente ir clareando esse degradê e chegar no resultado bem legal. Finalizado o Paint 1, nós vamos para o Paint meio. Mesma regrinha, meio alto com a alavanca para baixo. Vamos clarear agora abaixo da 1 ali, passando a máquina usando o mesmo movimento. A mão não precisa ser muito forte, fazendo o movimento C, e assim nós vamos conseguindo chegar no nosso resultado. Olha só. Vamos agora usar a alavanca levantada, que é meio baixo, para poder ir descendo, clareando a parte de baixo. E a ideia, pessoal, é nós criarmos os 3 tons. A parte do topo do cabelo é preta, então nós vamos usar a 1 e a 1,5 para achar a nossa parte cinza, aquela parte cinza do cabelo. Já a meio e a 0, ela vai fazer a nossa parte clara do cabelo, que vai ser agora. Eu vou usar a 0 alta para usar abaixo do Paint meio. Olha só, fazendo um leve movimento, não é nenhuma marcação. Esse tipo de técnica a gente não marca, porque eu acredito que fica mais fácil no dia a dia de fazer e também o resultado fica melhor, fica um fade muito limpo. Como vocês estão vendo aí, a gente já consegue chegar mais perto do resultado. Agora a alavanca para cima, 0 baixa, fazendo o mesmo movimento, um pouco abaixo da 0 alta. Com a 0 baixa, geralmente a gente consegue marcar, mas percebem que até aí a 0 baixa está marcando muito pouco. Então vamos ter muito mais facilidade para tirar essas marcas. Essa é a ideia da técnica. Agora que ficou essa leve marcação, ó, vamos jogar na intermediária, que é entre a 0 baixa e a 0 alta. Passar aí nessa leve marcação, fazendo o movimento C, e aí nós vamos ter o resultado muito bom. Dá uma olhada. Que legal que vai ficar esse degradê. Vocês conseguem perceber como essa leve linha vai sumindo aos poucos, usando apenas a 0 intermediária. Talvez vocês não sabiam dessa, mas a alavanca ao meio, ela também entrega um resultado para a gente, tá, pessoal? Agora vou usar uma técnica usando a quina da máquina somente.
é onde tem alguns pontos escuros, que a gente usa só a quina da máquina para poder deixar o degradê mais polido. A gente fala uma técnica de polimento, que é para poder tirar os pontos escuros. Agora vamos para a máquina de acabamento. Pessoal, agora eu vou preparar a shaver, tá bom? Depois da máquina de acabamento eu ainda vou usar a lâmina e a máquina shaver, que ela corta, sabe, ainda mais que a lâmina. Ela deixa bem raspada aquela área ali para o degradê ficar ainda melhor. Então a gente vai usar a máquina de acabamento ali, abaixa um pouco da zero baixa. Eu uso essa técnica também para poder deixar bem marcado, porque onde eu estou terminando agora com a máquina de acabamento, eu vou vir com a lâmina depois, somente preparando para shaver. Talvez você não sabe dessa técnica, você tem dificuldade de tirar a marca da gilete, o seu corte giletado ele fica um pouco marcado. Pega essa dica aí que é muito boa. Terminamos de usar a máquina de acabamento e agora nós vamos vir com a lâmina, tá bom? Com a gilete. Não passei o creme, porque essa área aí eu gosto de usar ela bem natural, porque eu não forço a lâmina. Só vou marcar bem de leve para mim não criar uma linha. Essa técnica é muito boa, vocês podem usar aí que vai dar muito certo. Eu não forço a lâmina, eu só uso ela bem leve para poder preparar para o shaver, para a máquina shaver, tá bom? Olha só como que a mão fica bem leve, para não fazer uma linha com a lâmina. Somente preparar, limpar bem de leve, ó, bem levinho para receber a shaver. Agora o que nós vamos fazer? A shaver, pessoal, é uma máquina que ela só corta os cabelos bem curtos. Ela deixa muito pelado, deixa pelado mesmo. Então eu vou abaixar esses cabelos aí, ó, porque a shaver não corta esse cabelo maior. Eu vou abaixar com a máquina de acabamento para ficar bem curtinho. E depois eu vou finalizar com a shaver. Olha só, talvez você olhe e ache que já está finalizado, mas tem um segredo. A shaver, ela vai dar um resultado incrível no degradê. Como eu disse para vocês no início, esse é um degradê de 3 tons. O degradê nada mais é que uma junção de cores. Nós temos o ponto escuro, que é o topo do cabelo, o ponto médio, que é o meio do cabelo aí do degradê, e o ponto claro. Então, quanto mais claro esse ponto, melhor o resultado do degradê. Quanto mais escuro o topo, também o contraste do degradê fica melhor. E da mesma forma a parte cinza. É por isso que nós temos que caprichar nesse meio do degradê. E olha só, após usar a shaver, esse é o resultado que nós obtivemos nesse corte de cabelo. Olha que fade bacana, natural, tá, pessoal? Não usei efeito, o vídeo tá muito natural. Gosto de trazer a realidade, a naturalidade, para vocês também conseguirem fazer da mesma forma. E agora, para finalizar, já que não é o foco aqui, eu vou acelerar esse vídeo. Vou cortar a parte de cima aí, só para poder tirar o excesso que o cliente pediu. Coloquei esse ângulo também de cima, para usar aquela velha e famosa técnica, né, do pente corrido. Ali na parte de cima com a tesoura eu só igualei a parte de cima do topo. Depois passei o pente com a navalha, porque um cabelo afro fica um pouco espetado. E esse é o resultado que nós tivemos. Final. Fala pra mim o que vocês acharam. Se gostaram dessa dica, se inscreva aqui no canal. Curte esse vídeo que você me ajuda muito quando você curte. E compartilha com alguma pessoa. Tamo junto.